Mas no nosso bate-papo do dia, a gente continua com o assunto Janeiro Branco, de olho na saúde mental, que é bastante importante e merece aí toda a nossa atenção. Quem conversa comigo aqui no estúdio é a psicóloga Ana Carolina Ribeiro, e eu te lembro que você pode participar com a gente. Se você quiser mandar a sua pergunta, anote aí nosso WhatsApp, é 3201-7700. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Michele, um prazer. Bom, o que é a saúde mental, de fato, para a gente entender melhor isso? Porque a pessoa às vezes escuta isso e fala assim, quem não tem saúde mental é doido, alguma coisa assim, não é? Pois é, e tem muito tabu ainda quando se fala nisso, porque a gente fala de saúde mental, mas geralmente as pessoas já associam com transtorno mental. A pessoa está surtada, não é por aí. Então, assim, esse é o mês justamente da gente inverter essa lógica e falar de saúde mental, né? De prevenção, inclusive. Então, quando a gente fala de saúde, eu acho que um indicador muito interessante é justamente a capacidade que a gente tem de lidar com as frustrações e com as adversidades da vida. Todos nós temos, mas assim, quando aquilo que às vezes me frustrou, alguma situação ruim, tira o meu chão, me desestrutura ao ponto de eu não conseguir fazer minhas atividades normalmente, isso é um sinal de alerta e já é hora de cuidar. Vai saindo do controle, né? Exatamente. Agora, essa percepção tem mudado de que a questão da saúde mental no caso é para todos, não é realmente ligada a uma pessoa que tem algum distúrbio mais assim, digamos assim, para o lado da loucura? Isso tem mudado? Tem mudado, mas a luta continua justamente assim, a gente vê muita necessidade ainda nesse sentido. O que às vezes acontece? Hoje eu já vejo um movimento das pessoas já procurarem psicólogo, menos tabu, né? Quando já encontram algum problema, né? Já veem sintomas de depressão ou de ansiedade. Mas é interessante a gente pensar esse processo de autoconhecimento como possibilidade realmente de superação e de prevenção, né? Tem gente que espera, por exemplo, tem alguns sinais de adoecimento para aí, então pensar que deveria estar cuidando da saúde mental? Ou seja, a gente não tem que esperar ficar doente para cuidar. Exatamente, porque às vezes você já está tendo alguns prejuízos, o corpo dá sinais, né? Eu costumo dizer muito isso, né? O corpo já começa a dar sinais. Então, às vezes eu estou sentindo angústia, estou com uma insônia, minha alimentação às vezes já não está bem, né? Eu falo que às vezes até o excesso quanto a falta de apetite são sinais, né? De que seu corpo não está bem, de que alguma coisa não está legal. Angústia, taquicardia. Então, assim, tanto é que as pessoas, é muito comum pessoas que têm transtorno de ansiedade virem encaminhadas para o psicólogo do cardiologista. Então, assim, outros médicos, né? Então, assim, eu vou no cardiologista, eu vou em outro. Começa com alguns sintomas, né? Assim. Então, assim, taquicardia, o coração acelera, né? Então, assim, às vezes vai numa outra via. Mas, às vezes, realmente não tem nenhum problema cardíaco. O problema realmente é emocional, psicológico. Agora, o que a gente não consegue resolver na mente, isso às vezes pode virar um problema para o corpo da gente, né? Como você falou que às vezes a pessoa tem um ataque cardíaco, mas às vezes isso pode ser algo bem maior. Por exemplo, eu estou com um problema que é relacionado à minha saúde mental, eu não trato, isso pode me trazer outras doenças para o meu corpo. Isso, assim, a gente vê muito questões de pele, às vezes psoríase, né, outros sintomas assim, dermatológicas, gastrite. E às vezes começou então na outra parte, a pessoa nem faz ideia que o problema está na cabeça. Exatamente. E o que é estar na cabeça, como é que é isso? Eu falo que os gatilhos, a gente ficar atento a quais gatilhos estão me afetando. Então, às vezes a pessoa não tem noção, mas às vezes, coincidentemente, no horário que eu me arrumo todinho para ir para o trabalho, eu vou entrar no carro, começo a sentir mal-estar, frio na barriga, sudorese, coração acelera. Opa, que gatilho foi esse? Por que ao ir ao trabalho eu estou sentindo isso? Como que está, então, minha relação com o trabalho? Eu estou feliz ou me sinto realizada? Entende? Então, assim, eu digo que os gatilhos são ótimas pistas para a gente saber o que está ruim e o que a gente precisa cuidar. A gente tem uma participação aqui de telespectador. Eu lembro que o nosso WhatsApp é o 3201-7700. Você pode participar. A Roberta, ela diz o seguinte: sofri muito com depressão, melhorei 80%, mas ainda sofro muito, sinto angústia, ansiedade, muita falta de ar. Ou seja, esse reconhecimento já mostra que ela tem essa preocupação, que ela está acordada para o problema e correndo atrás para resolver. Está atenta, né, a si mesma. Esse eu acho que é um ótimo caminho, porque a gente vai levando a vida, às vezes, tão automática, a gente não se percebe, né? Então, assim, para o caso da Roberta, eu acho interessante a gente pensar, eu não sei que tratamentos ela já fez, mas um processo de psicoterapia, onde a gente trabalha causas, né? E os sintomas é bem interessante. Eu acho que a cura, né, que a gente fala da depressão, nessa parceria entre medicação e psicoterapia, com certeza é sucesso. Eu acho que agora está bem mais tranquilo a pessoa falar que faz terapia, né? Porque há alguns anos falava que fazia terapia, a pessoa não queria nem falar, assim, era uma coisa para ficar escondida, né? Porque
Agora já está ficando até chique, né? Eu faço terapia, porque vamos combinar, também não é barato, não é tão acessível. Até tem na rede pública, mas é mais difícil, não é? Hoje a gente tem acessos bem melhores. Alguns programas para tentar ajudar. Isso. Mas hoje em dia já está mais tranquilo de falar, né? A terapia já ficou uma coisa mais legal, hoje as né? pessoas já procuram, já reconhecem mais, né? Então, assim, eu acho que a gente está num movimento, num caminho interessante. Ó, tem uma participação aqui. A Maria, vamos tentar entender, ela fala o seguinte: sinto agonia com tontura na cabeça, tenho TAG. Tá. Esses sintomas fazem parte da doença. Às vezes eu acho que estou com tumor ou coisa do tipo na cabeça, mas já fiz a tomografia e não deu nada. Sim, o que TAG é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, esse sintoma pode vir porque às vezes a gente está com quando a gente está ansioso, a gente respira de uma forma diferente. Então, isso tudo vai afetando, é como se fosse um ciclo vicioso, né, no nosso corpo. O coração acelera e às vezes vem a tontura também. E um outro sintoma é justamente essa preocupação exagerada com os sintomas. Pessoas que têm ansiedade, alguns dos transtornos de ansiedade, têm essa característica de ficarem super atentos ao seu corpo. Sintoma, então, eu senti uma dor no meu joelho, meu Deus, o que está acontecendo? Super valoriza ainda o sintoma. Então, é importante avaliar, ver se é isso mesmo e sempre psicoterapia é uma boa indicação. Agora, nessa época do ano, o janeiro ele foi escolhido de forma bem estratégica, né? Foi. Pensa ali, final do ano, geralmente a gente primeiro faz uma reflexão de como é que foi o ano, tem as frustrações daquilo que você não conseguiu realizar, a expectativa, as metas para o próximo ano. Agora isso deixa a gente mais mexido, assim, aparecem mais casos das pessoas mais, vamos dizer assim, transtornadas, com a saúde mental mais abalada. Eu vejo, na verdade, assim, a campanha Janeiro Branco vem justamente aproveitando esse movimento cultural do janeiro, sabe? E o branco também não é à toa, essa sensação de página em branco, vamos recomeçar, agora vai. Então, a gente aproveita esse movimento para justamente pensar. Porque às vezes a gente fala, eu quero um trabalho melhor, eu quero conseguir perder peso e tudo mais. Mas você está pensando a sua saúde mental, suas emoções? O que será que te impediu? Essa autocrítica, né, de fazer uma avaliação. O que será que aconteceu no meu ano anterior para eu não ter dado conta de realizar? Que questões minhas estão envolvidas, né? Não pode deixar só a cobrança, tem que olhar o lado positivo. Isso, O que eu posso fazer para melhorar? A gente tem participação aqui. A Anne diz o seguinte: tenho 24 anos, já faz 1 ano que tomo remédios para dormir. Esses remédios causam algum dano à minha saúde se tomando aí por muito tempo? Depende, eu teria que ver melhor, né, qual que é a medicação. Mas assim, a gente fala que o interessante, esses remédios para dormir, dependendo, né, algum tarja preta, eles causam dependência. Então, geralmente, os psiquiatras passam a médio prazo, curto, médio prazo, justamente enquanto você trata a ansiedade com outra medicação, dentro de um período de tempo, faz esse tratamento, faz o processo de psicoterapia para ir retirando. A intenção é realmente retirar. A longo prazo, dependendo, eu não sei qual o nome do remédio, né? Alguns causam dependência e alguns prejuízos. Então, o interessante é trabalhar para ir, aos poucos, retirando, mas com orientação médica. Tá certo. Eu agradeço as participações que estão chegando, que não vai dar tempo mais. Só para a gente encerrar, então, Ana Carolina, uma orientação aí para quem está em casa, ainda não está muito prestando atenção, mas já percebeu agora com a nossa conversa que tem alguns sintomas que podem estar relacionados aí, digamos, uma preocupação excessiva e a saúde mental pode não estar legal. Olha, então assim, eu acho que é estar atento a si mesmo, perceba suas emoções, perceba esses gatilhos que eu falei, eu acho que isso é importante, são indicadores de que às vezes as coisas não vão bem. E claro, busque ajuda. Hoje a gente tem outras oportunidades, a Michelle falou que às vezes, né, a psicoterapia às vezes é caro no particular, mas muitas clínicas aqui em Goiânia mesmo particulares, tem programas sociais, de valores sociais. Já ajuda a pessoa a conseguir. Isso, e todas as universidades que têm o curso de psicologia também têm atendimento gratuito. Olha, fica a dica, gente, as faculdades de psicologia, então. Muito obrigada, um ótimo 2020 para você. Para todos nós.